Pessoal, e a mídia finalmente se rendeu ao time do Botafogo. Isso mesmo, a mídia hoje elogiou o time do Botafogo após uma vitória por 2-0. Teve sim momentos que o Botafogo não fez um bom futebol, teve, mas ontem o Botafogo, que se não fosse tantas bolas na trave, o Botafogo tinha aplicado uma goleada sensacional para cima do Nacional Potosí. Ficou interessado? Quer saber o que a mídia está falando? O que os demais falaram a respeito dessa classificação do Botafogo para a próxima fase da pré-Libertadores? Então assiste esse vídeo até o final, mas antes peço que, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Fogão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Que eu falei ontem que o Botafogo ia passar. O que aconteceu? O Botafogo passou. Fala aí, Martin. Tem que ter um acerto em 15. Não, mas eu acertei. Falei que ia ser 6-0. Põe aí, Martin Anselmo. Falou. Vai. Danilo es un jugador top, que cuando está hace a diferencia, mas también acho que tiene un elenco atrás de él que acompaña y que faz todo o trabalho para que él también pueda hacer su tarefa. Entonces, acho que somos un equipo, mas cuanto más jugadores podamos ser, es mejor, porque eso significa que tenemos boa competencia interna. Siempre a competencia interna es boa, porque melhora o jogador e porque temos muitas opções para fazer mudanças. E ele elogiou muito o Danilo, o Botafogo, que jogou contra o... É um palhaço aí, né, no mosaico? Eu acho que é o símbolo. É um Joker. É um Joker, eu acho. Ô, Nath, mas agora, jogo à parte, ele elogiou muito o Danilo, né? Que é um jogadoraço mesmo, esse Botafogo. E fez diferença ontem, né, Edu? A gente falava aqui da possibilidade disso, ou daquilo. O Botafogo tá tentando encontrar um caminho. E eu acho que, por muito tempo, o Marlon Freitas era, junto com o Gregory, era o ponto de equilíbrio no meio de campo do Botafogo, né? O Botafogo, ele tinha, na sua espinha dorsal, 2 jogadores fundamentais, obviamente, além da zaga, que era com o Sábio Bastos e o Barbosa. O Danilo, ele tem uma qualidade técnica de fazer o área-área, de entregar tanto defensivamente... O Bubu fala box to box. Box to box. Eu queria... Obrigada, Bubu. Você sempre trazendo esses termos maravilhosos. You're welcome. Para o futebol moderno. You're welcome. De entregar defensivamente, mas ofensivamente ele é fundamental. Ele é um cara que chega muito próximo da área, ele é um cara que tem um passe importante para a construção. Se sai esse gol aí, é brincadeira. Uma pedrada do meio do caminho. Pega um efeito, ele acaba batendo na trave. Mas o Danilo, ele tem qualidade técnica que faz a diferença no Botafogo. Então, hoje, ele é um dos principais jogadores dentro dessa... A gente não vai falar reconstrução, mas dessa reformulação de elenco que passa o Botafogo quase que toda a temporada. A permanência do Danilo, a continuidade dele dentro do jogo do Botafogo é importante para o Martin Anselmo conseguir estruturar esse time para ele se tornar cada vez mais competitivo. Sofreu em determinado momento do jogo, passou um sufoco que talvez poderia ter feito diferente. A gente está vendo, dos melhores momentos, todos são do Botafogo até agora no primeiro tempo. O primeiro tempo do Botafogo foi espetacular, né? Amassando o time adversário, empilhando oportunidades, e aí depois vai sofrer um pouquinho no final, mas conseguiu a classificação, que era o mais importante, porque se cai agora, não vai nem para a Sul-Americana. E aí é um prejuízo financeiro absurdo se você perde competições internacionais. Bubu, a gente falou que ser passeio, 6-0, turning point e tal, mas vamos falar. Ganhou, ainda bem, porque se a Nath falou, é verdade. E o Anselmo estava lá precisando dar um resultado positivo, hein? Não, precisava, e por mais que não tenha pintado a goleada, é importante a classificação. A gente vai falar daqui a pouco do Bahia, né? Com convidado especial. O cenário, digamos assim, era muito mais ameaçador pro Botafogo do que pro Bahia. Pra mim, por conta da altitude do primeiro jogo, não que justifique derrota. Ai, que legal, perdeu só de 1-0. Não, tanto o Bahia quanto o Botafogo perderam por 1-0. E o Botafogo conseguiu fazer 2-0, coisa que o Bahia também fez. Só que o regulamento, ele é traiçoeiro. Já ouviu falar que 2-0 é um placar perigoso? Quem inventou essa frase? Que essa frase foi feita pelo Celso Ardengue. Pedro Ivo. Essa é a frase que eu mais repudio na história do futebol. Calma. O Bahia tava com o seu 2-0 e a partir daí você acha, não, agora já era, tá classificado. E não foi. E, ó lá, bola na trave, ó lá. O Potosí teve perto de fazer um gol que levaria para os pênaltis. E aí, amigão, nos pênaltis... O jogo só aconteceu desse lado de campo. Então, o primeiro tempo foi muito bom, você abriu 2-0 e tal. Só que aí você deixou o adversário vivo até o final. A gente veio para jogar uma bola
E se ele acha uma bola e no segundo tempo o Botafogo passou sufoco lá. Sufoco não, né? Mas teve susto ali e tal, a gente viu. Né? Flertou com uma disputa de pênaltis, que amigo, ninguém é de ninguém, você sabe, né? Você errou? Né? Então. Sabe o quê? Aí, amigão. Então o Botafogo passou, agora é o Barcelona de Guayaquil. Não é também um adversário simples, mas eu vou lembrar aqui 24, que é o ano mágico do Botafogo. Ali o Aurora, no começo, foi o turning point, a virada de chave do Botafogo, e o Botafogo ascendeu na temporada e caminhou para o seu ano mais glorioso com o título da América. Também neste ano o Botafogo começa na segunda fase. O Botafogo é supersticioso, já passou essa fase, então é isso aí. Como diria o Tite, são processos. Processos. Então, primeiro passo já foi dado, agora é a terceira fase. E nesses processos, são processos, o Botafogo vai chegar. E aí, pessoal, vocês acham que o Botafogo tá no caminho certo para conquistar essa Libertadores? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. A fase de grupos. Vai chegar às oitavas de final. E aí? Vai chegar às quartas de final. Se pegar os... Ah, não, ia falar se E pegar aí? os... Mano. Nossa. Eu confundi, porque eu confundi, porque ano Vai pegar passado... nas quartas de final um time Não, é porque ano brasileiro. passado Cancela o velório do Bubu porque a Nath... Não, foi sem querer. É porque eu ia falar que ano passado, na campanha, teve os pênaltis contra o São Mas é Paulo. isso aí. Não tem o São Paulo, mas tem outros clubes brasileiros. não. Botafogo nas quartas Eu não vai faço pegar um isso. outro time brasileiro. Olha, Eu não fica faço esperto. isso, ele sabe que eu não faço E isso. é isso, cara. É a estrela solitária que hoje tá mais copeira, mais cascuda. Tem os problemas aí com o Textor ainda. Eu não sei se o Textor nesse momento é alguma coisa do Botafogo, se não mas é. sempre vai ser, Depende da... Lamento muito. Disseram Eu que tenho tá colegas voltando, né, o que Textor, ajudaram o Botafogo, colegas, amigos, colegas de profissão, que ajudaram o Botafogo nesse processo de reconstrução do clube e que saíram, né? Agora. Então o Botafogo tá num processo como instituição muito estranho. Se em 24 parecia tudo agregando, tudo positivo, chegando, somando, investindo, agora o cenário do Botafogo tá estranho. Tá stranger, como diria o Pascoal. Stranger. Silas, olha o GC, Tá time do esquisito. Botafogo. O time do Botafogo hoje é Danilo e mais 10? Ah, cara, assim, Ele é bom. ele é bom, mas eu acho que tem que ter calma. Eu acho que tem que ter calma. Cara, se você falar pra mim que o Flamengo é o Arrascaeta aí mais 10, eu concordo. Agora, o Botafogo nem quando o Almada tava jogando, não era o Almada aí mais 10, ou o Almada e o Savarino e mais 9, né? 11, 9. Não acho. Não acho, não. Acho que ele é bom jogador e tá vivendo um momento assim bom, voltou da lesão e tal. Encaixou e eu acho que isso se acentua por conta da saída do Marlon Freitas. Então você não tendo o Marlon Freitas e entre um cara desse e consegue fazer o meio campo jogar, não é da mesma forma. Até porque não tem Luiz Henrique, não tem Almada, não tem Savarino, não tem mais aquela galera. Mas ele bom, quando ele saiu daqui, ele saiu muito em alta, né? Seleção brasileira, inclusive, e tudo. Se falou até que o Ancelotti, eu acho que não vai dar tempo para levar o Danilo, acho que está muito em cima, tudo isso. Danilo ou Marcos Antônio hoje, O Maestro? Celso até mencionou que para o Casemiro precisa ter um outro cara, que o Danilo até de repente poderia ser esse jogador. Eu acho que o Marcos Antônio hoje, não acho que o Marcos Antônio é mais jogador do que o Danilo. Eu acho que o Marcos Antônio está mais jogador do que o Danilo no momento. Aliás, tá melhor do que quase todo mundo, né? O Marcos Antônio. O melhor Danilo é difícil encontrar um volante igual. Você pega o Danilo no melhor dia dele, o Danilo ele ajuda a saída de bola, o Danilo pisa na área, faz gol, o Danilo faz... Eu no meu melhor dia, amigo, você não conhece. Você não me viu no meu melhor dia, amigo. Eu acho que assim, ontem a gente tava vendo a escalação, a provável escalação do Botafogo, e a possibilidade do Danilo, eu lembro de eu falar que não acho que hoje o Danilo vai ser um cara que vai fazer tanta diferença e tudo mais, porque eu achava que seria um jogo bem mais tranquilo do que realmente foi. Agora, o time do Potosí surpreendeu. O time do Potosí desceu do morro e foi marcar alto o Botafogo. É um time que Jogo bom do Botafogo. Não, e o Potosí ele tentou jogar. Eu nunca imaginei que a gente ia ver um time que joga 4 mil metros de altitude, que ia jogar aqui e ia tentar pressionar o Botafogo com a qualidade que tem o Botafogo. E ontem o Danilo foi muito importante. O golaço, não sei se a gente tem separado só os gols, o golaço do Alex Telles era uma bola perfeita do Danilo e ele foi muito importante porque essa marcação feita pelo time do Potosí, que eu jamais imaginei
imaginaria, acho que também o Botafogo não, e por isso eu acho que a vitória do Botafogo, olha a bola que o Danilo coloca na profundidade pro Alex Telles, ele ganha de cabeça, meu amigo, isso aí, velho. Ele é bom jogador, Alex Telles é gente boa. Muito bom jogador. Os dois laterais jogaram uma barbaridade ontem, Alex Telles e Vitinho. Acho que, obviamente, pra Copa não tá. E qual é o número do Telles? 13, Zagallo. 13, olha lá. Sport Center tá de volta, hein? Com ela, a Libertadores. O Botafogo segue vivo. O mesmo não acontece com o Bahia. A Mari Pereira e o Breiler Pires vão analisar. O Jailson tá no Maracanã, hein? Porque hoje tem o Flamengo contra o Lanús. É a Recopa Sul-Americana com exclusividade por aqui. E muito também, claro, da análise dos jogos da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não se esqueçam que é uma super cobertura, hein, do Flamengo. Inclusive a nossa live no YouTube. Tem pré-jogo, pós-jogo, tudo também por aqui. Agora a gente vai pro Botafogo, que segue vivo na Libertadores. O Rodrigo Jufo está com a gente, porque 2-0 foi daquele jeito, Jufo, suficiente para o Botafogo avançar. É isso, Bruno Vicari, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Sport Center. O Botafogo saiu de campo com uma sensação de dever cumprido, fez o 2-0, conseguiu a classificação para a 3ª fase da Conmebol Libertadores, mas a sensação num estádio como um todo, entre os torcedores principalmente, era de que era um jogo para ter goleado. O Botafogo teve 2 posturas na partida. E aí, pessoal, vocês acham que o Botafogo era para ter goleado nessa partida? Vocês acham que esse 2-0 foi um placar ainda pequeno para o que o Botafogo entregou no jogo de ontem? Qual a sua opinião, hein? Deixa aqui nos comentários. No primeiro tempo, até por ter perdido na ida por 1-0, foi para cima do Nacional Potosí. Com 40 segundos o Vitinho já tinha botado uma bola na trave. Com 4 minutos o Alex Telles fez um gol que deu uma tranquilizada, até porque já levaria o jogo para os pênaltis, e teve todo o restante do primeiro tempo com o Botafogo pressionando e querendo o resultado da classificação já na primeira etapa. Só lá no final, depois de ter perdido algumas chances, o Vitinho botou outra bola na trave de um chute de longa distância. Só lá no final do primeiro tempo o Barbosa ajeitou de cabeça para o meio da área, e o volante artilheiro Danilo, que tem 5 gols no ano, é o grande nome tanto ofensivo quanto defensivo dessa equipe do Botafogo, fez o segundo gol que deu ao time o placar da classificação já no intervalo. E aí na volta, quando todo mundo esperava um Nacional mais para cima e também uma goleada do Botafogo por ter mais espaço, um ataque móvel, criando muitas chances, não foi o que aconteceu. Um time mais pragmático, mais cansado. Montoro e Barreira não apareceram tão bem na segunda etapa, e o Botafogo teve até que segurar o placar e tomar alguns sustos, né? Bola na área, o Vidalba, atacante reserva do Nacional Potosí, entrou no segundo tempo e mandou uma bola no travessão, num chute a longa distância, mas o Botafogo conseguiu segurar o placar e assim a classificação. Depois da partida, o técnico Martim Anselmi e o Alex Telles falaram sobre esse resultado, que não foi de goleada, mas que foi de classificação para o Glorioso. Yo que teníamos que ganar y por veces no se puede conseguir todo lo que uno quiere, ¿no? Si vos me preguntabas, me hubiera gustado terminar, no sé si con más goles o no placar, sino en la baliza adversaria. Mas también tengo que entender a mis jugadores, terminaron muy cansados, están haciendo un esfuerzo muy grande, y o importante era virar o placar. Libertadores é assim, nem sempre a gente vai fazer 4, 5 gols ou 5-0 como foi no Penharol em 2024, mas o importante é classificar. 2-0 Botafogo, então, classificação garantida para a 3ª fase da Conmebol Libertadores, o último mata-mata antes da fase de grupos, e o adversário vai ser o Barcelona de Guayaquil, que venceu o Argentino Júnior nos pênaltis. O Botafogo vai ter uma missão difícil, primeiro jogo lá semana que vem em Guayaquil, e depois a decisão no Newton Santos. Final de semana o Botafogo encara o Boa Vista, jogo de volta pela Taça Rio, mas aí uma competição secundária dentro do estadual, já ganhou o jogo de ida por 2-0, vai atuar com reservas. O técnico Martim Anselmi e todo o elenco do Botafogo está focado mesmo nesse primeiro jogo contra o Barcelona lá no Equador. E a gente já mostrou aqui como o Barcelona passou nos pênaltis. Vamos lá, e aí, é pro Botafoguense comemorar, olha, 2-0 e tal, foi suficiente, tá vivo, sobreviveu no Libertadores, ou é pra ficar preocupado porque deveria ter sido mais, Breiler? Não, a exceção do jogo contra o Boa Vista pela Taça Rio, eram 6 derrotas consecutivas do Botafogo, e perdeu inclusive na ida, mas o jogo de ida, 4.000 metros de altitude, mais do que compreensível.
A missão era se classificar, conseguiu, então por isso tem sim de comemorar o torcedor botafoguense, sobretudo depois da eliminação do Bahia, porque é mais um time brasileiro que cai na pré, uma fase que tem sido bem traiçoeira para os times do Brasil, mas por outro lado, de desempenho, o Botafogo entregou. Até no jogo da altitude, o Botafogo criou oportunidades para fazer um ou mais gols. E ontem, no primeiro tempo, atropelou, foram 3 bolas na trave, o time com pressão, o time adversário com pressão alta e o Botafogo saindo bem. Então, houve ali princípios de jogo muito interessantes que o Botafogo demonstrou, só que não resistiu no segundo tempo. O ritmo caiu, as mexidas do Martim Anselmi, principalmente com Arthur Cabral e Arthur, deixaram o time mais lento. Então, por tudo isso, tem esse porém, e o torcedor sabe que na próxima fase, para passar do Barcelona de Guayaquil, que é o time que eliminou o Corinthians na pré-Libertadores do ano passado, é um time com muito mais qualidade técnica, o Botafogo não só vai ter de jogar mais, mas precisa ser mais contundente, precisa aproveitar mais as chances que cria. Agora, do lado do Martim Anselmi, o técnico tem feito tudo que é possível para melhorar o time. Então, o sistema dele com 3 zagueiros ontem foi adaptado de acordo com a circunstância do jogo. O Matheus Ponte fez o papel de lateral direito, o Vitinho mais avançado como um ponta. Então, é um treinador que tem buscado soluções e apesar do elenco estar curto nesse momento, a gente percebe que há opções que poderiam ser melhores no elenco do Botafogo, mas sofreu transfer ban, o planejamento foi prejudicado, mas é isso, a missão do Botafogo agora, independente da forma de jogo ainda não estar totalmente consolidada, é passar para a fase de grupos. Na fase de grupos, quem sabe tenha fôlego e tempo para reforçar mais esse elenco. Ele ainda tem sido muito questionado, Mari, sobre essa questão de improvisar, entre aspas, um lateral ali como terceiro zagueiro. E ele explica isso ontem, né? E aí, pessoal, vocês acham que o Botafogo deve investir agora em qual posição além do goleiro? Qual o novo jogador, qual nova posição o Botafogo tem sim que tentar trazer um novo jogador? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Assim, o que eu acho muito bacana da gente valorizar essa vitória do Botafogo é justamente o elemento que ele traz depois na coletiva, quando ele é questionado se ele gosta de esquema com 3 zagueiros, por que ele não colocou, por exemplo, o Ítalo, né? O jovem jogador que é um zagueiro. E aí ele explica que a ideia dele era defender nessa linha de 4 jogadores e que ele precisaria desse lateral defensivo que foi o Ponte. E ele explicando que ele esperava essa linha de 5 do Potosí, isso não aconteceu, o Botafogo ele conseguiu lidar com essa situação. Claro que favoreceu, porque daí você tem espaço para atacar. Tem até uma tela, porque ontem a gente debatia isso aqui, né? Dessa expectativa de um Potosí muito baixo e o Botafogo com dificuldade. Olha a linha média do Potosí. O time saiu literalmente para jogar. Ninguém, né, não quase ficou a mesma bloco... altura que a do Botafogo. Exatamente, não ficou o bloco médio-baixo ali, protegendo só essa entrada da área para o Botafogo ter dificuldade de criar, não. Em alguns momentos no primeiro tempo, Mari, desculpa, imagina, o Potosí pressionava com 3 jogadores lá na frente. 3 jogadores lá na frente, exatamente. O Botafogo ainda conseguiu, adiantando o Léo Link, ter superioridade numérica na saída. Exatamente, então o Martim Anselmi e a sua comissão, claro, preparam a partida pensando numa estratégia e ela se mostra de maneira diferente. O Botafogo conseguiu aproveitar isso, claro, com muito mérito de jogadores individualmente, o Vitinho, o Alex Telles, enfim, o Danilo, mas eu concordo com o Breiler, eu acho que é um elenco ainda limitado em determinadas funções ali. Você tem o Montoro que joga muito bem, é muito inteligente, mas ontem não foi bem. Você tem o Danilo que quando sai já faz falta e você não tem um centroavante que de fato faça o que, sei lá, Igor Jesus fez pro Botafogo, né? Então assim, ele ainda assim, no centroavante ele também improvisa. E não sei, voltando até na tela, se é algo pensado ou uma consequência do jogo, mas a gente viu ali que o time do Potosí tentava atacar exatamente a parte direita da defesa do Botafogo. Que já se mostrou vulnerável, né? Talvez Com por o Vitinho conta dessa indecisão ali dos 2 laterais, né? Ó, dá pra ver bem ali que é o camisa 7 tá bem... Exatamente, ali, né, ao lado esquerdo do ataque do Potosí, aproximando os jogadores para tentar buscar esse corredor do Botafogo que já mostrou dificuldades quando precisa improvisar, por exemplo, o Vitinho como terceiro zagueiro. Bom, agora vem aí... Você fala, Brilhante. Não, os jogadores mais contundentes do Botafogo hoje no ataque são os alas, o Vitinho jogando bem adiantado e o Alex Telles do lado esquerdo, e o Danilo, que se tornou o artilheiro do time. Então, por tudo isso, o Botafogo também precisa apresentar soluções ao treinador, que tem feito sua parte até aqui. Pelas dificuldades do trabalho, principalmente pelo transfer ban que atrapalhou, eu vejo que o Botafogo está num estágio aceitável e pode evoluir muito ainda.
Vem aí, então, o confronto contra o Barcelona, hein? Vocês viram aqui embaixo, então, próxima fase da Libertadores, o confronto da equipe brasileira contra a equatoriana. Agora vamos falar do Fogão do Bocão, que venceu na Libertadores, e quem conta tudo pra gente é ele, o comedor de meatballs, bolas de carne, almôndegas, Igor Dorileu. Precisando virar o confronto, o Botafogo não deu tempo para o Nacional Potosí respirar. Com menos de 1 minuto, Vitinho acertou a trave. Aos 4, Danilo lançou Alex Telles, que com frieza tocou por cima do goleiro para abrir o placar. Telles cobrou o escanteio e Barbosa cabeceou no travessão. Vitinho, de longe, mais uma vez parou na trave. A pressão era grande, até que no último lance do primeiro tempo, em jogada ensaiada, Montoro levantou para Barbosa, que ajeitou para o meio. A zaga cortou mal e a bola se ofereceu para Danilo marcar o segundo. Na etapa final, o Botafogo não voltou no mesmo ritmo e quem teve as melhores chances foram os bolivianos. Restrepo, de cabeça, colocou o Léo Link para trabalhar pela primeira vez. Vidalba chutou de fora da área e carimbou a trave. No fim, o time de Martim Anselmi segurou a pressão e após o apito final, mesmo classificado, ouviu um misto de aplausos e vaias. Eu entendo, o torcedor ele é emoção, ele quer vencer por 2, 3, 4, 5-0, né? Mas não é porque é uma equipe da Bolívia que não merece respeito. Sabemos que não fizemos um segundo tempo tão bom, mas o importante era a classificação. Também tenho que entender que la Libertadores e estas coisas tem muita tensão detrás, tem muitas coisas acumuladas e acho que por vezes não é a forma que eu gosto de terminar um partido, de fechar um partido, um jogo. Mas também acho que tínhamos que ganhar. Y por veces no se puede conseguir todo lo que uno quiere. O Botafogo está agora a um passo da fase de grupos da Libertadores. O último desafio será contra o Barcelona de Guayaquil. O confronto começa já na semana que vem, no Equador, e depois será decidido aqui, no estádio Newton Santos. Libertadores não é jogo fácil, todos os jogos são difíceis, campos, terrenos difíceis, então a gente vai ter que estar preparado para esse jogo aí. Eu acho que o segundo deve ser aqui em casa, se não me engano, a gente trazer aí um resultado positivo para nossa casa. O jogo de Libertadores é daquele friozinho na barriga a mais, a torcida vem com a gente, né? Pessoal, na sua opinião, quem foi o homem do jogo ontem? Vocês acham que foi o Alex Telles, o Danilo, que tá aparecendo aí no vídeo, ou o Vitinho? Quem foi o melhor jogador do time do Botafogo no jogo de ontem? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Do começo ao fim, claro que no final ali sofremos todo mundo junto ali, mas o clima de Libertadores é sempre mais gostoso e eu acho que daqui 2 semanas vai estar mais cheio ainda para o jogo contra o Barcelona. Muito bem, ó, daqui a pouquinho tudo sobre a decisão de hoje do Malvadão que joga contra o Lanús, a final da Recopa Sul-Americana. Daqui a pouco a gente traz as mensagens de vocês pela @Donos da Bola RJ. Enquanto isso, vamos de fogão para falar dessa vitória do Botafogo. Assim, eu fiquei muito impressionado com performance, mas fiquei preocupado de tomar um gol maroto no final. Achei que o Botafogo performou muito bem. Agora, eu quero saber do Fernandão o seguinte: o Botafogo começou já a mostrar uma cara, o time do Anselmi, ou o time de Potosí era muito inferior, ou as duas coisas? Acho que as duas coisas, porque o Botafogo já tinha mostrado uma postura parecida já esse ano, com relação à intensidade, com relação à postura tática, né, jogando em cima do adversário, você subindo as suas linhas. Tem algumas pessoas que têm contestado bastante a escalação do Matheus Ponte como zagueiro pela direita, e parece que a galera ainda não entendeu a função que ele tem. Por muitas vezes ele é o lateral direito do time, e o Anselmi falou isso já, porque o Vitinho é um cara muito ofensivo, que ataca muito bem a profundidade pelo lado direito. Não dá para você coibir, para você tolir o Botafogo dessa força ofensiva que o Vitinho consegue dar pelo lado direito. E por dentro do campo também a gente viu que ele bateu uma bola de fora da área como se fosse um meia-direita jogando por dentro. Enfim, a galera, antes de fazer as pontuações e ter as certezas, tem que entender muito bem como o time do Botafogo joga e como as funções são cumpridas na equipe. Faço aqui, falei isso no Só Joga em Casa hoje, minha meia-culpa. Sou o primeiro não, devo ser o terceiro ou quarto na fila do perdão com o Alex Telles. Que jogo ofensivo ele fez. Eu sou um cara que cobrava muito esse jogo ofensivo do Alex. Achava que ele não tinha mais, né, pela idade já, condições de fazer um jogo ofensivo tão
forte pelo lado e tendo forças para retornar. Fernandão cortando para dentro da pequena área. Fez um grande... Os lados do campo do Botafogo foram muito importantes para abrir essa linha de 5, como a gente já falou em outras equipes aqui que não jogam por fora, né, Amêndola? Para abrir essa linha de 5 e abrir espaço por dentro. O Botafogo jogou muito bem. E aí, você que tá reclamando, no final... Cara, gente, são seres humanos. Os caras podem... Para com isso aí. Agora tu fala esse negócio aí. Tudo agora é seres humanos. Não, futebol é jogado por quê? Tudo Por agora robô? é seres humanos. É IA que tá lá correndo. Tudo agora é seres humanos. O que ele falou? Porque são seres humanos. Você não deixou eu falar. Que alguém roubou... Foi recente agora. Vai errar. O atleta profissional, ele tem a obrigação de acertar por ser atleta. Mas ele tem o direito de errar por ser ser humano. E faz parte do jogo. O jogo de futebol é feito de erros e acertos. E é isso que acontece. E tem... o Botafogo... Cara, se põe no lugar dos caras... Humano. Me irrita não. Ser humano. Me irrita tem não. música boa, sim. Pô, os caras conseguiram fazer o placar necessário para se classificar. E é natural que você tenha um certo receio em se expor. Tinha obrigação de classificar. E se classificou. Não. Perdeu o jogo? E a galera tá reclamando. É ser humano. Tá chorando. O Botafogo fez o que tinha que ser feito pra se classificar. E isso é o mais importante. E tá em evolução, cheio de problema fora do campo, cheio de jogador machucado. Pô, para de reclamar. E venceu porque tem um moleque jogando muita bola. Cada vez mais a teoria de Flávio dos Santos Amêndola. É o Amêndola Borges. Isso. Flávio Amêndola Borges ou Borges Amêndola? Ele jogou sozinho também agora. Ninguém ajudou ele a jogar. Em pouco, esse cara vai pro ciclo, não sei nesse ainda, mas já vai estar na seleção brasileira. O Danilo jogando muita bola. E o treinador dele encheu de moral na coletiva. Vamos ouvir. No posso falar só de Danilo, ¿no? Obviamente cuando uno tem jogadores da calidad de Danilo dentro do campo faz diferencia. Como também tener un Santi, tener un Alan, temos muitos jogadores, Cris Ramos, Marsal, temos muitos jogadores que ainda não conseguimos que estén en esa secuencia, que hicieron falta nestes jogos. Obviamente Danilo é un jogador top, que quando está faz a diferença, mas também acho que tem um elenco atrás dele que acompanha e que faz todo o trabalho para que ele também possa fazer sua tarefa. Até porque não é qualquer jogador que tem isso. 8 jogos, 5 gols e uma assistência. 6 participações em 8 jogos. É o artilheiro do Botafogo na temporada. Olha, o Fernandão falou uma coisa aqui em off que eu não sei se ele vai querer repetir agora no ar. Não, eu repito. Será que... Já vi, eu tive problema com a torcida inteira do Flamengo. Tu acha que eu não vou repetir o negócio aqui? Mas o que ele falou não... É pertinente. O Amêndola já tinha falado disso antes. O Amêndola, parafraseando o Flávio Amêndola, que se o Danilo Flávio Amêndola? Flávio Amêndola. Flávio Amêndola? Falei errado. É o Cebolinha ao contrário. Eu troquei. Danilo, se não tiver nenhum tipo de lesão, nenhum problema físico, ele tem chance de ser convocado agora, vai ser agora no final de março, não é isso? Final de março, a convocação para enfrentar Croácia e França, tá? Jogo mais ou menos. Ele e Martinelli têm grandes chances de serem chamados. Um ou outro, ou até os dois, na minha opinião. Bom, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que passou aí pelo Nacional Potosí, agora vai pegar o Barcelona, né? Jogo da pré-Libertadores, eu acredito que após esse, o Botafogo já vai para a fase de grupos. Então o Botafogo, né, que ontem, vou falar para vocês, se não fosse as bolas na trave, eu acredito que o Botafogo teria ganhado esse jogo aí por um placar um pouco mais elástico, tá? Seria um pouco mais elástico, mas não existe o se, né? Então, se não fez, não fez. Então, o Botafogo agora focar, né, aí nesse jogo. O Botafogo vai enfrentar agora o Boa Vista pelo Campeonato Carioca, né? E agora pensar também no Campeonato Brasileiro e pré-Libertadores, né? O Botafogo que não tem um calendário tão fácil assim, né? A gente for olhar o calendário do time do Botafogo, é um pouco mais sofrido, é um pouco mais complicado, né? A gente sabe da dificuldade que sempre tem os calendários, mas o Botafogo, por não ter ido direto para a Libertadores, vai desgastar um pouco mais nessa pré-Libertadores. Tem agora Carioca, Libertadores, Campeonato Brasileiro, então tudo isso é complicado aí, prejudica demais, né, o desempenho, né, prejudica demais a forma física. Então o Botafogo que vai agora, se você for ver, os outros times vão ter praticamente uma semana de folga, né? O Campeonato Brasileiro vai ter uma quase praticamente 12 dias, né? E o Botafogo
Não, o Botafogo jogou agora, vai jogar dia 28 e já volta a jogar dia 3, né? E depois volta a jogar dia 10. Então, você vê, a escala se o Botafogo tivesse ido direto para a Libertadores, o Botafogo iria jogar agora dia 28 e voltaria a jogar dia 11, né? Então, se você vai ver aí, é uma folga até considerável, uma folga boa, mas devido à pré-Libertadores, o Botafogo não tem essa folga. Mas é isso, não conseguiu ir direto para a Libertadores, tem que pagar o preço, e o calendário do Botafogo é um calendário bem, bem sofrido. Mas, na sua opinião, o que é que vocês acham a respeito aí, né, do time do Botafogo? O que é que vocês acham a respeito do desempenho do Botafogo ontem? Qual a sua opinião? O que é que vocês têm a falar a respeito disso? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.